E o músculo esquelético, porque ele também é considerado uma glândula? Então, no mesmo sentido do vídeo anterior, que nós falamos sobre o tecido adiposo como uma glândula, o músculo esquelético também sintetiza, fabrica substâncias, lança essas substâncias na circulação e elas vão agir em tecidos periféricos, distantes do próprio músculo que as produziu. Enquanto o tecido adiposo, por exemplo, produz as adipocinas, ou seja, aquelas moléculas secretadas pelo tecido adiposo, o músculo esquelético produz as miocinas. A primeira miocina que foi identificada foi uma substância chamada interleucina 6. É uma molécula que, quando descoberta, trouxe uma certa tensão no mundo científico, porque a princípio se conhecia a interleucina 6 como uma molécula pró-inflamatória. E quando as pesquisas com atividade física vieram à tona, elas estavam tratando esta mesma interleucina 6 como a principal responsável pelos efeitos anti-inflamatórios que a atividade física proporciona. Curioso é que a interleucina 6 é sintetizada pelo músculo em função do estado energético da célula. Então é interessante observar que quanto menos glicogênio tem na fibra muscular, maior é a síntese dessa interleucina 6 de acordo também com o tempo do exercício. Mas ela não é a única. A miostatina é uma molécula secretada pelo músculo também, ela tem a ver com a regulação da hipertrofia muscular. A irisina é uma outra substância secretada pelo músculo, ela é capaz de atuar no tecido adiposo, e no tecido adiposo faz um papel muito interessante, que é induzir uma mudança no fenótipo desse tecido, tentando induzir uma mudança para um fenótipo mais de tecido adiposo marrom, que é um tipo diferente de tecido adiposo, um pouco mais ativo metabolicamente, que tem uma quantidade muito grande de mitocôndrias, e essas mitocôndrias têm uma proteína chamada UCP, que é proteína desacopladora mitocondrial, que é uma proteína que faz com que a mitocôndria, ao invés de produzir ATP, produza calor. Portanto, esse é um tecido que basicamente gasta energia, ele é muito importante para animais que hibernam. Agora, no ser humano, a sua função é mais relevante durante certas etapas da vida, principalmente ali no nascimento, onde a regulação da temperatura corporal é um desafio um pouco maior para o organismo. É curioso observar que o tecido adiposo marrom ele tem sido objeto de estudo hoje como talvez uma maneira, um potencial, uma área em potencial para questões de tratamento de obesidade. Mas voltando então ao tema, o músculo esquelético sintetiza essas moléculas, elas são sintetizadas, por exemplo, em resposta à contração muscular, lançam na circulação e elas atuam em vários tecidos. A gente sabe hoje que, na realidade, durante o exercício, vários órgãos sintetizam e secretam substâncias na circulação. O coração faz isso, o cérebro faz isso, o músculo esquelético, o tecido adiposo, e cada uma dessas moléculas recebe nomes de acordo com o órgão de origem. Então, por exemplo, aquelas que saem do coração são as cardiocinas, do cérebro são as neurocinas, do músculo as miocinas, do tecido adiposo as adipocinas e, somadas todas, hoje nós temos uma nova área de investigação, que é a área que estuda as exercinas. Todas as moléculas sintetizadas durante o exercício por diferentes tecidos e que tem função importante para adaptar o organismo ao exercício e para trazer as respostas metabólicas e fisiológicas que a gente vê em função da atividade física.